eu acho que o médico ele tem que ter esse olhar mais atento, essa atenção plena para cada paciente. Né? E aí fica legal, a cirurgia plástica fica legal, não é uma coisa fútil, né? Não é uma coisa snob, não é uma coisa que sem sentido, sabe? Então a cirurgia plástica, nesses casos assim, quando você melhora a paciente e você vê que fez diferença na vida dela, é muito legal. Oi, gente! Sejam todos bem-vindos ao LikeCast. Hoje nós vamos receber alguém que você já conhece, já é de casa, Dr. Diego Rovari. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Show de bola, sempre muito bom estar aqui com vocês, falar da cirurgia plástica, né, minha especialidade que eu amo. E hoje nós vamos tratar um dos assuntos que toda paciente quer saber e todo mundo, na verdade, que vai passar por um procedimento cirúrgico, acho que tem essa dúvida. Cicatrização. Vamos falar das cicatrizes? Provavelmente que você que me acompanha aí, se já fez um ou outro procedimento, ou até lá na época da infância, caiu, se ralou, ficou com cicatriz, vai se interessar um pouco sobre o que nós vamos falar aqui hoje. O Dr. Diego Rovari, né, é uma referência aí da cirurgia plástica e, além disso, vai contar aqueles bastidores que a gente adora saber. E para começar quente o nosso episódio, doutor, olha lá, ele disse que eu podia perguntar o que eu quisesse, então vamos lá. Qual foi o dia mais caótico que você já viveu em um centro cirúrgico? Você lembra disso? Então, eu acho que para vocês entenderem, assim, antes da cirurgia plástica, a gente chegar, né, ser cirurgião plástico, a gente faz medicina, faz cirurgia geral e faz cirurgia plástica. Agora veio a cabeça, eu acho que foi o primeiro dia que eu entrei no centro cirúrgico, lá em Pelotas, na Santa Casa, e aí eu tinha tomado café, tudo, era umas 7h30 da manhã, e eu entrei pela primeira vez numa sala de cirurgia. E aí aquele cheiro do bisturi elétrico, né? Parece um cheiro de carne queimada, assim. E aquilo eu comecei a inalar, aquele cheiro. E eu fui me escorando assim na parede, né? E aí eu desmaiei, fui escorando e fui caindo, assim. E aí eu lembro que o cirurgião falou assim: "Ih, esse aí vai ser psiquiatra." Não vai poder operar, não vai poder operar. E tô aí, né? Fiz cirurgia geral, fiz cirurgia plástica, então foi um dia caótico para mim, né? E além desse dia, eu acho que dias caóticos tiveram lá em Joinville, quando eu era cirurgião geral, que a gente operava muito trauma, e toda vez, né, que morria algum paciente, né, com a gente na cirurgia geral, pacientes graves de acidente, era um dia caótico, triste, a gente ficava triste aí por semanas. Né? Então era um dia muito ruim para todo mundo. Na cirurgia geral, diferente da plástica que você tem um planejamento para garantir toda a segurança, depende muito do que chega para você. Eu imagino que essa seja a principal diferença. Lá em Joinville era um hospital, tipo o hospital universitário aqui de Cascavel, era um hospital porta aberta que a gente fala, né? Então chegava acidentes de 2 ônibus, por exemplo, 40 e poucas vítimas ao mesmo tempo. Né, pacientes bem graves, trazidos pelo SAMU, de toda a região ali, acidentes na BR-101 lá em Santa Catarina. Então, pacientes que já chegavam quase morrendo, né? E a gente conseguia salvar muita gente, teve muitos casos de sucesso, né? Mas para vocês entenderem, assim, que na cirurgia plástica eu nunca tive um óbito, nunca tive uma morte, né? Porque, como você falou, é tudo planejado, é uma cirurgia eletiva. Se tiver alguma alteração nos exames, a gente consegue corrigir. E ali não. Chega aquele acidentado, aquele trauma grave, não tem como esperar. Você tem que operar nas condições que estão ali no momento, né? E daí vem a diferença, né, doutor? De ter uma base forte, de a gente falar de novo de procedimentos que devem ser feitos por médicos, né? Isso. A gente tem visto aí no mercado muita propaganda. Meus colegas marqueteiros, por favor, vamos fazer isso direito. Cuidado com aquilo que a gente está colocando aí nas redes sociais, porque não dá para confiar em tudo que se vê, não é, doutor? O médico, com toda essa experiência que você está colocando, se acontece algo, vai saber o que fazer. Se não for médico, pode ser muito perigoso. Exatamente, né? Não procure nenhum profissional que ele não saiba resolver uma intercorrência quando tiver. O médico pode ter intercorrência? Pode. Só que ele sabe resolver. Né? Ele fez cirurgia geral, ele fez 6 anos de medicina, ele sabe resolver aquilo. Né? Mas o que está acontecendo hoje? Vai no não médico,
Tem complicação e aí a paciente tem que ir no médico, né? E muitas vezes o médico não vai atender, porque às vezes é uma complicação de não médico e juridicamente quem coloca a mão no paciente por último é que responde. Então muitas vezes o médico ele não quer se comprometer, porque é algo que às vezes nunca vai ficar normal, às vezes é uma sequela e a paciente às vezes não entende, né? Então tem que pensar bem aonde você vai fazer o seu tratamento, porque tem muitas coisas no corpo da paciente que não tem volta, né? Eu sempre falo, o paciente investe em coisas materiais, mas no corpo, que é o templo do Espírito Santo, às vezes não investe. Investe num carro de 500 mil reais, mas no corpo, às vezes uma cirurgia de 10 mil não quer investir. Vai no mais barato, no não médico, não sabe nem o produto que usou e às vezes dá problema, e um problema irreversível. Então tem que pensar muito bem antes de fazer uma cirurgia. E eu vou aproveitar, doutor, que você tem uma sabedoria espiritual também. Quando a gente fala de tudo isso que está acontecendo na nossa sociedade, eu fico me perguntando, o que está acontecendo mesmo? Porque como é que a gente começou a abrir mão daquilo que realmente é tão importante, que seria a segurança da nossa vida, para colocar em xeque e correr riscos só pelas aparências? Parece que a aparência está se sobressaindo. O que está acontecendo? Exatamente. O que acontece? Às vezes você quer comprar coisas materiais para impressionar uma pessoa que nem gosta de você, né? Então, o que eu vejo assim, na cirurgia plástica? Eu vejo a paciente que vai dar trabalho no pós-operatório. Eu sei. Porque aquela paciente que ela é meio vazia, que ela não busca Deus, que ela não se preocupa com aquele preenchimento da alma, ela vai me dar mais trabalho no pós-operatório. Ela tem mais risco de ficar insatisfeita também. Porque a verdadeira beleza é a beleza da alma, não é a beleza do corpo, né? Agora, se você consegue ter uma beleza da alma, está preenchida, e você faz uma cirurgia plástica e melhora a sua beleza do corpo, isso é o padrão ouro que eu falo. Agora, não adianta nada você só buscar embelezar o corpo, investir em bens materiais, querer mostrar isso para os outros, e aqui dentro você está infeliz, você está triste, está cheio de pecado, está cheio de coisas que não se deve fazer, né? E aí você nunca vai estar feliz. Você sempre vai estar em busca de algo que não vai alcançar, né? Então, eu acho que o mais importante de tudo é importante cuidar do corpo, é importante, porque o corpo é o templo do Espírito Santo. Agora, cuidar da alma é o mais importante. A verdadeira paz você só vai atingir e a verdadeira beleza você só vai atingir se você cuidar da sua alma. Por quê? Tem várias pacientes assim que eu vejo que elas só buscam o exterior. Exterior, exterior, exterior. Todo ano quer fazer cirurgia, cirurgia, cirurgia. E não está completa, não está feliz. Então eu tenho, assim, né, 10, 11 anos de consultório, isso que eu vejo. É a paciente que não está feliz, que está com a mama bonita que não está feliz, que está com o corpo bonito que não está feliz, porque o problema é outro. O problema é outro, é mais interno, não é externo. Isso mesmo. Você já se emocionou com pacientes que chegam dividindo a história assim no consultório? Porque você tem uma conexão muito forte com as pessoas, né? Muito, lembra de alguém? Muito, muito, sim. Pacientes que sofriam muito, assim, com mamas grandes, caídas, aquele olhar de meio de preconceito, né? A gente, assim, já se emocionou muito. Ontem também atendi uma paciente, assim, que ela teve um milagre, ela está viva pela questão do milagre, e ela teve uma parte do corpo que ela perdeu, assim, e aconteceram algumas coisas nesse acidente que ela teve que foi milagre. Deus, mesmo ela sofrendo esse acidente, Deus preparou pessoas e objetos ali na cena do acidente para ela viver. E mesmo assim, ela está procurando melhorar o corpo, procurando melhorar a alma. Ontem foi um aprendizado para mim no consultório. Eu até chorei. O aprendizado que eu tive com essa paciente, dessa essa gana de viver, de querer melhorar, sabe? Então, se a gente está atento aos detalhes que a paciente nos fala, a gente aprende muito. Está sempre aprendendo, né? Isso É muito legal. bacana, assim. Então, eu acho que o médico ele tem que ter esse olhar mais atento, essa atenção plena para cada paciente, né? E aí fica legal, cirurgia plástica fica legal, não é uma coisa fútil, né? Não é uma coisa snob, não é uma coisa que
sem sentido, sabe? Então, a cirurgia plástica, nesses casos, assim, quando você melhora a paciente e você vê que fez diferença na vida dela, é muito legal. E gera impacto, né? Eu acho que essa é a É. palavra. É uma vida que sai ali transformada. Pensando nisso, doutor, eu quero saber se teve algum momento em que você percebeu, assim, que foi uma virada de chave em relação à responsabilidade da profissão que tu tinha escolhido. Porque é diferente, né? Você tá ali de frente para pessoas, lidando com vidas, lidando com sonhos. Teve esse gatilho ou foi o dia a dia? Não, quando eu me formei, assim, me formei na Universidade Federal de Pelotas e eu fui fazer residência em Joinville, na cirurgia geral. E aí o primeiro plantão que eu fui fazer foi em Barra do Sul, ali perto de Joinville. E aí eu lembro que não tinha muito acesso à rede social, não tinha essas consultas que tem hoje, né? E eu fui com uma mala cheia de livro, porque eu sou muito responsável, assim, eu gosto de fazer as coisas direito, mas eu tinha insegurança, mesmo me formando numa universidade muito boa, a gente sai com algumas inseguranças, né? Então, eu senti o peso da responsabilidade da profissão, do que é ser médico, né? Que você se cobra, que às vezes um erro teu você pode causar a vida de um paciente, né? Você pode custar a vida de um paciente. Então, os primeiros plantões, eu senti esse peso da responsabilidade, né? E depois, aos poucos, foi melhorando, né? Foi melhorando, a gente vai ficando um pouco mais seguro, mais experiente, né? Mas eu acho que se você perder esse friozinho na barriga em cada cirurgia, em cada, né? Eu acho que é bom. É bom esse friozinho na barriga, essa preocupação, esse senso de responsabilidade. Para quê? Para você querer buscar o melhor resultado possível. Isso é fundamental. Tem um lado bom disso. Então, quando uma paciente chega dizendo assim, doutor, eu quero aquela cirurgia mais rápida que vai me dar o resultado dessa pessoa que eu tô vendo aqui na rede social, o que você sente? Como é que você responde a esse tipo de pergunta, né? Diante dessa responsabilidade mesmo que você tem. Elas não me procuram muito, assim, Jéssica. Minhas pacientes são mais centradas, assim, hoje em dia. Eu gosto que, às vezes, ela me mostre uma foto, assim, mais ou menos de uma mama que ela acha bonito, assim, né? E foi engraçado essa semana. Teve uma amiga de uma paciente minha, muito querida também, da região aqui, que ela fez um Photoshop da amiga e me mostrou: quero que a cirurgia da face fique assim. E aí meu Deus, né? Tipo, uns 30 anos mais nova, assim. Eu falei, olha, vai melhorar, mas eu não sei se vai ficar assim. O Né? papel aceita tudo, né? O papel aceita tudo. Vai melhorar, vai rejuvenescer, né? Vai melhorar a mandíbula, contorno do pescoço, mas eu não sei se eu consigo atingir, né, o que o Photoshop atingiu. Mas uma melhora dentro das possibilidades da sua anatomia, né? A gente vai conseguir obter. Então, é uma profissão de muita responsabilidade, né? A gente mexe com autoestima, né? Com várias situações, mas você tem que entender o que a paciente busca. Eu entendendo o que ela busca, eu também falo assim, a gente pode chegar aqui. Então, assim, expectativas. Tudo que é conversado antes não sai caro, né? Então, ó, a gente consegue isso, a gente consegue aquilo, podemos ter essa dificuldade de cicatrização, aqui a gente não vai conseguir isso aqui, né? Então, uma conversa. Se ela entender isso, ótimo. Se ela não entender e quiser e está fora da expectativa, daí é melhor não operar. Daí é melhor não fazer a cirurgia. Transparência, né? Isso. Aquilo que você realmente consegue ter de resultado. E tem variação do tipo de paciente, eu fofocando com o doutor agora, em relação à cirurgia corporal e à cirurgia facial, porque a gente tem visto hoje, até pela questão dessas medicações, essas injeções emagrecedoras, que a questão corporal tem sido muito importante, mas cada vez mais os procedimentos de face que não são a plástica estão ficando mais invasivos, mais arriscados. Existe uma paciente que seja mais difícil ou menos difícil nesse caso, doutor, entre corporal e facial? Tem, com certeza. Depende da anatomia, né? Por exemplo, a paciente tem o corpo pera e o corpo maçã, né? O corpo pera é aquela paciente com um quadril um pouco mais largo, uma cintura mais fina, né? O resultado fica melhor de uma abdominoplastia, de uma lipoaspiração, do que o corpo maçã. O corpo maçã é aquela paciente mais quadradinha, mais reta, não fica tanta cintura. Então, isso você tem que conversar com a paciente. Fala, ó, tua anatomia é assim, temos essa limitação, você vai ganhar um pouco de cintura, mas vai ganhar menos cintura que a tua amiga que tem um corpo mais formato de pera.
Isso Que tem a que ser falado. própria anatomia dela já tem uma curva. Isso. A gente comparar a brasileira com a peruana, com a colombiana. A brasileira tem mais cintura, tem mais bumbum. Então a gente opera pacientes lá, operei um paciente do Peru, Bolívia, é mais difícil. Eu falei para ela, a gente vai conseguir, mas você não vai ter o corpo da brasileira. É mais difícil, né? Então tudo isso tem que ser falado, né? E explicado e mostrado. Eu desenho o paciente, eu mostro no espelho, né? Cirurgia de face também. Paciente com um pescoço mais curto, às vezes ela tem uma retração de mandíbula, ela não vai ter tanta definição do pescoço. Então tem todas essas limitações. Tem a ver com a parte óssea dos dentes, né? A questão óssea malar, o formato do rosto. Então tem pacientes que a gente consegue definir um pouquinho mais a linha da mandíbula, tem pacientes que a gente consegue definir um pouquinho mais o pescoço. Paciente com pescoço mais curto, é mais difícil. Então tudo isso depende. Não é que o médico não conseguiu, a anatomia não permitiu, né? Então depende muito. E a cirurgia plástica, ela segue alguma tendência? Vou dar um exemplo prático, doutor, para a gente alinhar. Há algum tempo atrás, eu ainda como apresentadora de TV, faz uns 10 anos isso, teve aquele boom da tal da bichectomia. Hoje a gente já não ouve mais falar disso. Segue tendência ou não segue? Eu nem sei se era cirurgia plástica ou o próprio dentista nessa época já estava fazendo esse tipo de procedimentos. Sabe quantas bichectomias que eu fiz, Jéssica, já? Não sei. Nenhuma. Então você não acreditou nessa tendência? Não. A bichectomia é para casos muito selecionados. Por quê? A bichectomia é a bola de bichar, né? Que é aqui, por isso que é bichectomia, bola de bichar. E com o tempo, o que acontece se a gente for estudar processo de envelhecimento? A atrofia da gordura da face. O que vai acontecer com o tempo? Essa região que quem tirou vai ficar assim, ó. Ficar murchinho. Então, as pessoas hoje estão repondo gordura nessa região e estão ficando mais flácidas ali nessa região porque foi tirado uma gordura que não era para tirar. Né? Então, tem que cuidar muito com esses modismos, né? Cuidar que às vezes a pessoa está fazendo só por benefício financeiro, né? Tem que entender da anatomia, do processo de envelhecimento e como as coisas vão acontecer. Será que eu preciso fazer esse procedimento nesse momento? Às vezes não, né? Será que eu não estou seguindo um modismo? Por exemplo, eu fui viajar no passado para a Argentina, as pacientes lá não têm muito preenchimento no lábio. No Brasil, uma paciente de 20 anos, será que ela precisa preenchimento de lábio? Será? Ácido hialurônico no lábio? A maioria não precisa. O colágeno está em alta. A maioria não precisa muito jovem, disso. Né? Então, tá ficando todo mundo igual. Né? E a beleza, o que é o mistério da beleza? As pessoas serem diferentes. O belo é diferente, não é igual. Todo mundo igual. Imagina se fosse todo mundo igual. Né? Não, ia ser muito chato. Né? Então, o que é belo? Às vezes tem vários pacientes que eu olho, o rosto é bonito e elas são diferentes. Né? Então tem que cuidar com essa questão de muito preenchimento, né? Principalmente no rosto. Né? As pessoas estão ficando um pouco deformadas, um pouco cheias de preenchimento. E a cirurgia plástica da face está ficando cada vez mais difícil, porque quando nos procuram, estão cheios de metacrilato, PMMA, ácido hialurônico. Prejudica muito a cirurgia, o descolamento da face para puxar a pele, né? Então, estão colocando muitas coisas ali que está dando muita fibrose no rosto e para depois fazer a cirurgia, está ficando cada vez mais difícil. Então, tem que pensar antes de fazer isso, porque as pessoas estão vivendo mais. Né? Vai precisar de, às vezes, alguma cirurgia no rosto. Então, pense antes de fazer isso. Será que eu preciso mesmo? Será que isso não vai me prejudicar lá na frente para fazer, quando eu precisar fazer uma cirurgia no pescoço, cirurgia na face, né? Então, é bom não seguir tendências. Agora, sim, eu sou contra preenchimento? Não sou. Não sou contra preenchimento. Agora, aquele preenchimento que fica natural. Vou colocar 1 ml no lábio, vou colocar um pouquinho aqui, né? Bem pouquinho, assim. Agora, que não te descaracterize, eu acho que essa é a palavra. Isso, né? Naturalidade. Agora, a paciente que fica insuflada, fica aqui cheia de preenchimento, eu acho que não deixa natural, fica feio. Tem gente que a gente nem reconhece mais, né, pessoal? Tem e sabe qual que é o problema disso? Que a gente não reconhece mais. O problema disso é que quando nasce o bebê, de ele não vai... Ele falou, mas eu sou diferente da minha mãe, eu sou diferente do meu pai, né? Tem um vídeo
vídeo que é viral, inclusive, da Anitta, que ela conta assim, meu pai, todo orgulhoso, dizendo, ai, que menina linda, puxou pro papai. Ela falou, meu Deus, com tudo de plástico que eu já fiz e já mudei, não pareço com ninguém da minha família. É mais ou menos essa ideia. O doutor citou aí uma coisa bem legal de a gente comentar, que é, estamos vivendo mais, então a tendência é que a gente queira se cuidar cada vez mais. A gente pode fazer cirurgia na face, no corpo, mais de uma vez? Quando é que a gente tem essa indicação ou tem restrição? Não, pode sim. O que limita mais, às vezes, questão de idade é saúde, né? Então, eu já operei pacientes de 76 anos, 73, 75, e elas estavam bem de saúde. Então, se você está bem de saúde, eu vi nos Estados Unidos operar paciente de 90 anos. Caramba! De face, Então, se você estiver bem de saúde, liberação do cardiologista, do anestesista, não há problema nenhum. Agora, se os exames estiverem alterados, um risco cardíaco alto, melhor você não fazer cirurgia. Cirurgia da face você pode fazer quantas vezes você quiser. E agora é cada vez mais difícil, né? Porque tem mais fibrose, mais aderência, né? Você pode ter mais dificuldade de cicatrização, né? Pode ter maior risco de necrose, que é perder a pele, porque cada vez vai ficando mais difícil ali a cirurgia. Lipoaspiração também, cada vez é mais difícil. A primeira é mais fácil, a segunda é mais difícil, porque vai ficando aquela gordura dura, com fibrose. É mais difícil retirar a gordura. Né? Abdominoplastia, se tiver pele, também pode ser feito outras vezes. Mastopexia também, prótese. Então pode, é possível. Isso é uma boa notícia, né? Porque a gente vai vivendo e, infelizmente, né, doutor, a vida vai acontecendo e nem tudo é tão duradouro quanto a gente gostaria. A gravidade não perdoa mesmo? Não tem como negociar isso aí, doutor? Não tem? Às vezes fica mais fácil para os homens. Isso é uma verdade, né? Não é mentira isso. O homem perde menos. Eu acho que o homem ele tem um pouco mais de medo da cirurgia plástica, né? Tem alguns homens que eles marcam a cirurgia umas 2, 3 vezes, desmarcam e aí demora um pouco mais para fazer. E a sociedade ela é mais cruel que a mulher, né? Ela cobra mais da mulher, né? O homem, às vezes, com uma barriguinha, ele não é tão cobrado, né? Vocês devem perceber isso. Agora, a mulher, se tem uma barriguinha, se tem, às vezes, algum envelhecimento, pescoço flácido, a sociedade cobra mais. Não é fácil para vocês, mulheres, é mais difícil. Muito obrigada pela sua compreensão, doutor. É tudo verdade. E agora nós vamos entrar, então, no assunto cicatrização. Vamos fazer um conteúdo bem didático aqui hoje, doutor. Primeira pergunta. Toda cirurgia vai deixar uma cicatriz. Não tem como fazer por, telepatia. Não. Toda cirurgia vai deixar uma cicatriz. Qual que é o objetivo da cirurgia plástica? Qual que é a diferença do cirurgião plástico para os outros profissionais? Que ele vai tentar deixar essa cicatriz o melhor possível, numa região mais escondida. Vai usar uma técnica cirúrgica mais delicada para ter uma cicatrização melhor possível. Só que a cicatrização depende do cirurgião plástico mais ou menos de 30% a 50%. E 50% depende das características da paciente. Por exemplo, paciente asiática, japonesa, tem mais risco de queloide. Eu posso fazer tudo bonitinho e ela faz um queloide. Queloide é quando fica inchadinha. Fica grosso. Assim, tem um aumento do colágeno da cicatriz e a cicatriz ela fica alta e grossa e escura. Paciente moreno também tem mais risco de uma cicatrização mais escura e com queloide também. Então, não depende só de mim, né? Agora, qual que é o médico mais adequado para tratar a cicatriz? É o cirurgião plástico. Para fazer uma cirurgia, para fazer um retoque de uma cicatriz, é o cirurgião plástico. Ele é mais preparado para isso. Quando eu era cirurgião geral, que eu fiz antes da plástica, eu achava que eu fazia bem. Mas quando eu entrei na plástica, eu vi que não. Que eu melhorei muito, através dos meus professores na cirurgia plástica, a minha técnica, o meu cuidado com a cicatriz, né? Então, toda cirurgia vai gerar uma cicatriz. O diferencial é tentar deixar a cicatriz melhor possível em regiões escondidas. Por exemplo, prótese de mama. A gente coloca aqui pelo sulco, porque quando a prótese ceder um pouquinho, assentar, ela fica escondida. Então, tem alguns segredinhos que o cirurgião plástico faz para ficar mais inaparente. Mas se você levantar a mama, vai ter uma cicatriz. Lógico. Né? E no caso, o pós-operatório, como ela cuida dessa área de cicatriz, faz diferença também? Pode ser prejudicial? Com certeza. Eu tive uma paciente que 2 dias de prótese, ela estava ali nas marinas pulando do barco
né, um colega feliz. sendo feliz. Um colega me ligou, eu liguei para ela, falei, acho que vai dar errado a tua cicatriz aí, era uma prótese de mama. Então, tem que cuidar. Se fizer esforço, pode abrir ponto, aí fica larga a cicatriz, fica mais feio, pode entrou na piscina, nem tirou os pontos ainda, pode entrar infecção, vai ficar pior a cicatriz. Então, o cuidado de não fazer esforço, fazer uma limpeza, passar um alquinho 70 sobre a cola cirúrgica, a gente sempre usa cola cirúrgica, esse cuidado é fundamental. Se ela não cuidar, vai ter uma cicatrização pior. Existe um tipo de cirurgia que a cicatriz é mais aparente do que em outros, porque a gente imagina a face, né, que vai ficar cicatriz, mas quando eu vejo os resultados é a que menos aparece cicatriz. Cirurgias na coxa, para mim, são as piores. Cirurgias na coxa, cruroplastia, que é aquela plástica da coxa, para mim, ali é uma região que sempre abre ponto, a cicatriz fica escura e larga. É uma região que eu sempre falo, tem que melhorar muito as técnicas cirúrgicas e para ter uma cicatriz melhor, assim. Então é uma região ainda que acho que a cirurgia plástica tem que evoluir mais, ao meu ver. Não sei como, né? Se eu soubesse, eu acho que eu poderia publicar, mas eu não vejo assim, né? Eu não deslumbrei ainda algo diferente ali para a região, mas a região da coxa é uma região que cicatriza pior. Já por causa do nosso movimento, vários Movimento, fatores. uma região mais úmida, mais quente, uma região com a derme mais fina, né? Então é mais difícil. Hoje, o uso das tecnologias dentro das cirurgias ajuda também nesse processo de cicatrização? De que forma? Ajuda, sim. Um fio com mais tecnológico, por exemplo, que dá menos reação, ajuda. Por incrível que pareça, o fio de nylon é pouco reativo. É barato e é bom, fio de nylon, né? É barato e é bom. Pouco reativo. Para fazer um intradérmico, por exemplo, é muito bom. Então, não é tudo que é barato que é ruim, né? Não, mas o fio de nylon é excelente. Usar cola, por exemplo, usar cola diminui o risco de infecção, porque a paciente não vai precisar ficar em contato direto ali com o cortezinho, vai ter uma camada a mais para proteger. Então, primeiro tem os pontos, daí a cola e a gente não vê o ponto. Isso, é um ponto por dentro, chamado intradérmico. Então, a gente faz os pontos, né, e coloca a cola por cima. A cola eu uso dessa forma. Tem gente que não faz a última camadinha de ponto e cola. Mas eu tenho medo, porque uma região de tensão pode abrir. Então, às vezes, em crianças que não vai usar ponto, eu uso só a cola. Tipo, cortou aqui em cima, a paciente, criança de 2 anos, se der anestesia, der ponto, vai chorar. Aí eu vou no pronto-socorro e só dou uma coladinha. Aí, beleza. Mas na cirurgia plástica eu faço diferente. Eu faço ponto interno e a cola por cima. Quanto mais jovem, mais fácil a cicatrização, fato ou mentira? Depende. Depende das características, assim. Às vezes, quando é mais velho também, a cicatriz fica mais inaparente. O idoso, assim, às vezes isso acontece. Criança também, fica uma cicatriz boa, assim, se tiver uma boa anatomia ali, não for moreno e nem japonês. Mas depende muito, assim. Às vezes o idoso, ele cicatriza super bem. Tô chocada com essa informação. Viu? Nem tudo que tá lá naquela rede social não, inteligência artificial que a gente joga, ChatGPT, ele tá nos informando de verdade. Cuidado com as suas consultas aí no ChatGPT. Em relação à cor da cicatriz, também é uma pergunta que eu vejo até nas caixinhas de pergunta, ela acaba aparecendo. Minha cicatriz vai necessariamente ficar escura? Ela vai clarear com o tempo? Ela vai mudar ao longo dos anos? A cicatriz é assim, elas são fases, né, Jéssica? Qual que é o tempo de cicatrização? Vocês vão ficar chocados. 2 anos. Tudo isso, doutor? 2 anos. O tempo do término da cicatrização. Por exemplo, a ferida vai, por exemplo, prótese de mama. 10 dias está cicatrizado. Mas lá dentro, o processo de remodelação do colágeno, tudo, são 2 anos. Então, o que acontece? Fez a cirurgia, os primeiros 30 dias a cicatriz é clarinha e é fininha. Passou 30 dias, colágeno aumenta. O organismo entende assim, eu tenho que cicatrizar. Então, o que acontece? Aumenta colágeno, engrossa a cicatriz, escurece. Até mais ou menos 1 ano. Está cicatrizado, o organismo entendeu. Está cicatrizado, está ok. Diminui colágeno, começa a clarear e afinar, entre 1 a 2 anos. Então, vai 2 anos para clarear e afinar uma cicatriz. Então, às vezes, você fez uma cesárea, está com 8 meses, a cicatriz está alta, está escura, está te incomodando. Porque é o processo natural da cicatrização.
Então, tirando o queloide, essas coisas, né? Então, chegou no primeiro ano até o segundo ano, é o momento de melhorar a cicatriz. Então, é um processo natural. Então, primeiros 30 dias é ok. Dos 30 dias até um ano, ela dá uma pioradinha, fica mais escura, fica mais grossinha, né? E até um ano, do primeiro ano até o segundo ano, vai clareando e afinando de novo. Então, isso a paciente tem que ter em mente para ela ficar tranquila, né? E saber Senão, que é um processo. vai achar que tem alguma coisa de Isso. errado, né? E vai ficar alerta. O Isso. que é que tem que chamar a atenção numa cicatriz que eu posso dizer, opa, aqui eu realmente estou precisando falar com o meu médico? Isso, às vezes algum pontinho interno que sai um puzinho, um sangue, tem que acionar o médico, às vezes tem que tirar aquele pontinho interno. Às vezes, quando fica um queloide, que é um aumento da cicatriz além dela, né? Então ela fica grossa, assim, geralmente ali por 2 meses a 3 meses depois da cirurgia. Fica bem alta a cicatriz, fica grossa. Daí tem que acionar o médico também. Mas eu acabo vendo a paciente a cada 60 dias ali, eu vou acompanhando também. Porque daí às vezes tem que usar alguma fita de corticoide para baixar esse queloide, aplicação de corticoide. Às vezes tem que tirar essa cicatriz e fazer beta-terapia, que é para também esse queloide não voltar mais, né? Ou diminuir a chance de ele voltar. Então, tem os distúrbios da cicatrização, né? Um é o queloide, cicatriz hipertrófica, outras coisas que pode ter aí, né? Mas a gente sempre está de olho. Então, a paciente, isso é importante ela saber. Às vezes ela opera com um médico que não acompanha e às vezes deixa passar coisas assim, né? Então, a gente vê lá no consultório pelo menos 6 meses a paciente. E às vezes, quando eu vejo que a cicatrização não está legal, eu vejo até 1 ano. Porque às vezes tem que fazer até um retoque da cicatriz. Né? Hoje mesmo eu fiz um retoque de cicatriz. Alargou um pouquinho, a paciente já tinha feito 4 cirurgias de mama, a derme era muito fina, alargou. Fui lá, tirei um pouquinho, refiz o pontinho. Né? Então, às vezes é necessário. É raro. Talvez hoje a gente tenha 2% de retoque, 2 a 3%. Mas pode acontecer. Né? Isso é muito interessante a gente abordar. No caso da abdominoplastia, eu sei que todo mundo pergunta, tá, o umbigo, ele fica no mesmo lugar de antes, doutor? Ele ajuda a esconder um pouco mais a cicatriz? Não tem nada a ver, me explica mais. O umbigo a gente usa, eu uso o fundo do seu próprio umbigo, que é aquela pele do fundo, e ele fica no mesmo lugar. Eu não, geralmente, na abdominoplastia clássica, não em âncora, né? Eu uso o teu próprio umbigo, ele fica no mesmo local e eu tento fazer uns pontinhos por dentro dele. E eu gosto do umbigo, assim, de 1,5 de altura e 1 de largura. Então, ele fica levemente mais alongado, eu acho que fica mais natural. A gente usa pontos internos e pontos por fora. Ali não tem como usar cola, não fica legal. E aí, além disso, depois de 2 semanas que eu tiro os pontinhos, a gente usa uma pérola, que é um modelador do umbigo. Né? Isso é muito importante. E a outra pergunta, acho que não lembro. Não, é sobre isso mesmo, beleza. se ele contribui para não ter tanta cicatriz na abdominoplastia. Então, Sim. parte sim, porque ele vai ajudar a esconder alguns pontos. Sim, com certeza. A gente tenta deixar ele mais inaparente possível ali. Já tive pacientes que tive que fazer retoque também da cicatriz. Algumas pacientes acontece depois que ela volta a fazer força, às vezes a cicatriz apareceu um pouquinho. Que estava embutida lá dentro, ela aparece um pouquinho. Daí a gente faz um retoquinho da cicatriz, assim, nível ambulatorial, né? Mas bem simples, algo bem simples. A palavra diástase, que a gente tem ouvido tanto falar, de alguma forma contribui ou atrapalha para a cicatrização? Ou aí é outro assunto? Não. A diástase é um afastamento muscular interno, né? Então a gente também fecha essa região, né? Mas não é aparente também, né? Não dificultaria uma cicatrização, assim. Nada. Bem tranquilo. O que tem que cuidar na abdominoplastia é não deixar muito tenso. Se você deixar muito tenso o abdômen, aumenta o risco de queloide, aumenta o risco de abrir pontos, aumenta o risco de alargar a cicatriz. Então, isso é importante. Então, a tensão que você deixa na cirurgia, maior tensão, maior o risco de uma cicatrização ruim. Alargar a cicatriz, abrir pontinho, né? Daí pode ser que fique feio. Então, a gente trabalha muito com tensão. Quanto menos tensão na cicatriz, melhor a cicatrização. Alimentação, bebida, isso aí também vai influenciar no pós-operatório, no pré? Paciente que fuma, a cicatrização é pior. Sim, o paciente, eu só fumo pod, vape, também é a mesma coisa. Dizem que é até mais forte hoje em dia, né, doutor? Porque eu descobri que tem nicotina nisso também. Sim. Então, qual que é o problema da nicotina? A nicotina é que fecha os vasos sanguíneos. Chega menos sangue na cicatriz, menos cicatrização.
Abre mais ponto, maior risco de infecção, maior risco de necrose e má cicatrização. Então, a paciente que bebe, paciente que fuma, paciente que não come proteína, a paciente que não está bem hidratada, ela vai cicatrizar pior. Tá, eu não posso encerrar esse tema da cicatrização sem perguntar sobre a mastopexia, que todo mundo vê, inclusive lá no seu Instagram, você não segue lá o Dr. Diego, corre lá que tem bastante conteúdo de ouro lá, que mostra que tem aquela cicatriz que é um T, né? Essa é uma das cicatrizes que a paciente tem mais receio. O que você pode falar sobre ela? Então, eu sempre falo o seguinte, é uma troca. A paciente tem que saber que é uma troca. Ela vai ter uma mama em pé, mais firme, mais bonita, com um colo mais definido, um decote mais bonito. Mas vai ter uma cicatriz. Você prefere isso? Você prefere essa troca? Ok, eu prefiro. Então você vai saber que no primeiro ano a cicatriz vai estar mais escura, vai estar mais elevada, vai ser aparente quando você tirar a roupa com o teu esposo. Ok? Ah, entendi, doutor. Após o primeiro ano ela vai clarear e vai afinar, até o segundo ano vai. Mas o teu marido sempre vai ver um risquinho ali na mama, uma marquinha. Ok, não tem problema, doutor, eu entendi, eu quero melhorar a minha mama. Ah, doutor, minha mama é caída, mas eu não me incomodo muito, eu não quero essa cicatriz. Então, continue com a mama um pouquinho caída, não coloque a cicatriz. Eu não julgo nenhuma paciente nem outra, porque é algo muito pessoal. Tem gente que não quer cicatriz na mama. E, ok, ela não tem problema com a mama, ela prefere deixar um pouquinho mais caída. Tem outros pacientes que falam, não, essa cicatriz não me importa, doutor. Mas eu sempre mostro, eu desenho. Eu quero minha mama em pé, eu quero meu decote, eu quero uma mama firme. Então vai muito de cada paciente. Às vezes tem paciente que tem trauma com cicatriz, né? Às vezes tem marido que não quer cicatriz na mama da esposa. Então a gente tem que conversar sobre isso. Eu gosto que o marido vai e eu mostro, ó, a cicatriz vai ficar aqui e tal, né? A maioria aceita a cicatriz, né? Então, acho que sim. A gente passa mais tempo vestido, eu acho. Isso. É igual a paciente pós-bariátrica. Às vezes tem que fazer cicatriz maior, ela quer estar bem vestida, né? E a cicatriz, quem vê só é o marido, né? Então, geralmente, a paciente aceita, assim, tranquilo. Por quê? Técnicas com cicatriz reduzida na mama, qual que é o problema? Vai sobrar pele em algum lugar da mama e o formato vai ficar pior. Então, é melhor ter uma cicatriz um pouquinho maior e um formato mais bonito. Porque a cicatriz com o tempo melhora. Se você deixar uma cicatriz menor, o formato com o tempo vai piorar. E vai ter um retoque na mama. Entendi. Isso eu sempre sempre bati. Por isso que eu não fui para técnica em L. Por isso que eu não fui para cicatriz reduzida. Porque eu não acredito no resultado a longo prazo. E outra coisa agora, finalizando, tá, gente? Fiz todas as suas perguntas sobre cicatriz. Se faltou alguma, você deixa aqui nos comentários que a gente manda pro doutor no próximo episódio. Estaremos aqui falando com você sobre isso também. Eu queria que o doutor dissesse para nós o que uma paciente deve olhar, então, para realmente tomar a decisão de quem confiar, né? Nós falávamos lá no início desse episódio de como existe, né, propaganda em relação a procedimento estético, a procedimento cirúrgico, a tudo isso aí. O que eu levo em conta nessa conversa que eu vou ter com o médico, nessa pesquisa da rede social, para tomar a decisão que vai me deixar tranquila e segura na hora de passar por aquele sonho, né? Porque é um sonho que ela vai realizar ali, doutor. Primeira coisa, assim, é ver se o médico ele é realmente cirurgião plástico, né? Como a gente já fez um outro episódio, falou, se ele é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Ah, eu quero fazer mama. Tá bom, quem são os especialistas em mama na cidade? Eu quero operar em Cascavel. Quem que faz mais cirurgia de mama? Ah, outros cirurgiões. Consultar com pelo menos 3 cirurgiões. Ah, eu gostei desse, tal, não gostei desse. Então, decidi dessa forma. Entra no Instagram, vê como é que é o perfil do médico. Ah, ele é assim, eu me identifico com isso. Não gosto muito disso. Mas além do Instagram, também procurar conversar com pacientes que ele operou. Como foi a cirurgia? Ele deu atenção? Como foi o pós-operatório? Com quanto tempo ele te acompanhou no pós-operatório? Eu tenho o celular do médico? Você conseguia falar com o médico se dava alguma emergência? Ah, eu conseguia. Não conseguia. Tudo isso é importante. O valor é importante? É. Mas a gente não sabe a condição financeira de cada pessoa, né? Mas não pode ir só pelo valor.
Porque às vezes, o que acontece, Jéssica? Você pagou barato a cirurgia, ficou ruim, saiu caro, né? Com certeza. Às vezes você se esmerou ali, juntou aquele dinheirinho, mas a cirurgia ficou ótima, saiu barato. Porque você vai ter anos daquela cirurgia, aquele resultado. E a tua autoestima vai aumentar muito. Então, isso tem que ter em mente, né? Agora, eu faria isso. Membro da Sociedade Brasileira, tem expertise na área da cirurgia proposta, por exemplo, mastopexia. Entra no Instagram, dá uma olhada como é que é o perfil do médico, conversa com pacientes que ele operou. Ele opera em ambiente hospitalar seguro, além disso também. Como é o pós-operatório. E se no orçamento ele passa todos os custos, para não ter surpresinha depois, às vezes, isso não está incluso, isso não está incluso, sabe? Então, basicamente isso, é um conjunto, né? E assim, eu me identifico com esse médico, ele tem princípios parecidos com o meu, também isso é importante. E diante de tudo isso que a gente conversou, acho que é bem importante a gente colocar que realizar o sonho de fazer a cirurgia plástica é uma construção, né? Não dá para decidir rápido, aquela pergunta do é rápido, é para agora, é para ontem, porque eu quero o resultado acima de tudo, mas é uma construção de relacionamento entre você e o seu sonho e uma relação de confiança que você vai ter com esse médico, porque como o doutor falou, no teu caso, tem um acompanhamento realmente a longo prazo para acompanhar essa paciente de pertinho. Isso também tem que ser levado em conta. Uma coisa que me questionam muito, Jéssica, assim, quando a paciente liga lá no consultório, eu atendo pacientes com IMC abaixo de 27. Ah, mas você está selecionando o paciente? Não, não estou selecionando. Até pode ser que estou selecionando, pode até interpretar assim, mas eu estou selecionando para a segurança da paciente minha, né? A paciente que faz cirurgia plástica, ela tem que se comprometer também, né? Com o quê? Se comprometer com o quê? Com ela também se cuidar, porque a gente vê pacientes operando aí com 100 quilos, 120 quilos, com resultado ruim. Ela está indo para a mesa de cirurgia com alto índice de infecção, alto índice de embolia, alto índice de abrir pontos, alto índice de hemorragia, né? Não vale a pena, né? Trombose. Então, o que acontece? Não é que eu não quero operar essa paciente, eu estou pensando na segurança, né? E eu sou responsável pela paciente. A partir do momento que eu indiquei a cirurgia, eu sou o médico responsável, né? Pela vida dela. Então, eu não quero arriscar. Em primeiro lugar, a segurança, né? Então, a paciente ela tem que se comprometer, ela tem que começar a fazer atividade física antes da cirurgia, tem que começar a se cuidar na alimentação antes da cirurgia. A cirurgia é a cereja do bolo, né? Fez a cirurgia, manter o resultado. Aí a paciente vai acabar falando bem de mim, né? E ela vai ficar feliz. E os familiares na volta vão falar assim, nossa, esse médico é um médico responsável, não indicou por dinheiro, ele pediu para você emagrecer antes. E ter essa consciência de que respira, no final vai ficar tudo bem, se você tomar todos os cuidados, vai ser melhor para você. Isso que é o mais importante. Doutor, bate aqui, arrasou, hein? Todas as perguntas, fiz uma consulta aqui já. Tiramos todas as dúvidas. Quero agradecer você ter aceito mais uma vez o nosso convite. Dizer que as portas do Likecast estão sempre abertas. Agora vamos ter que pensar aqui em outro conteúdo bom desses, que são dúvidas recorrentes aí das pacientes. Muitíssimo obrigada. Show de bola. Vamos ver um próximo tema aí pra gente abordar. Eu gosto das fofocas, você também, né? É ótimo saber das boas histórias, né? De um cenário que a gente só conhece por aqueles seriados famosos de televisão que tratam da vida do médico, aqui a gente fica sabendo o que é verdade e o que não é. E você que tá aí do outro lado, te convido a ficar ligadinho nos próximos episódios do Likecast. Esse que é o podcast da produtora Like, que tem o objetivo de receber pessoas que realmente podem impactar para o bem a sua vida, melhorando a sua qualidade de vida, trazendo conhecimento para te fortalecer. A gente volta em breve. Até lá!